Quem está pronto aí, dá um glória a Deus. Meus queridos, Deus tem grandes coisas a fazer por nós, amém? Grandes coisas. Esses dias, ministrado no seu coração a respeito de não apagar o Espírito, não calar a voz do Espírito, deixar o Espírito Santo fluir sobre nossas vidas. Deus, Ele tem liberado essa palavra aos nossos corações, e hoje eu quero que você entenda, irmãos, que é tempo de nós deixarmos o fogo arder no altar, amém? Amém ou não amém? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 13. Eu quero que você leia comigo. O fogo arderá continuamente sobre o que, igreja? O altar, e não se apagará, amém? Queridos, quando Deus estabeleceu o seu tabernáculo no deserto, quando Ele decidiu estabelecer ali um tabernáculo, Ele deu o modelo para Moisés. Moisés fez conforme Ele tinha mandado. Ele estabeleceu alguns utensílios para a sua casa. Nós vamos ver ali o candelabro, nós vamos ver a arca da aliança, nós vamos ver a mesa da propiciação, e tudo isso tem um propósito. Tudo isso, irmãos, tem um propósito. Deus tem um propósito com todas essas coisas, com tudo que Ele mandou, com tudo que Ele escreveu, com tudo aquilo que Ele ordenou. Mas tem uma coisa interessante, dentro desse mistério todinho, dentro desses utensílios, o Senhor pegou e levantou um sacerdócio, um ministério sacerdotal, um ministério levítico. E o que é interessante, irmãos, é que esse ministério levítico, ele tinha uma função. Se você ler o versículo 12 e 11, você vai ver que diz que esse fogo deverá ser aceso, e ele não poderá ser apagado, e todas as manhãs o sacerdote iria lá e ia acender o fogo para ele não se apagar, renovar. Ele vai renovar o óleo. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Ele vai renovar isso. O que eu quero que você entenda é que esse símbolo que é colocado dentro do tabernáculo de Deus, ele representa muito hoje para nós. Porque muitos de nós, irmãos, no caminhada, no andar, irmãos, da nossa vida cristã, nós deixamos muitas vezes o fogo se apagar. Quantos de nós, quando nos convertemos, alguém dizia: bora para a oração, bora. O fogo estava aceso. Bora para a oração, bora para o evangelismo, bora, vai ter encontro, aleluia, como é um encontro tremendo. Dizia: pai, meu irmão, vai ter vigília na igreja, aleluia. Mas com o passar do tempo, a gente vai: fui no culto domingo, por que eu vou quarta? Não é? Deus sabe que eu amo Ele, porque Deus sabe do meu coração. Nós dizemos: não, porque você sabe como é, né, pastor? Tantos afazeres na minha vida, eu tenho que cuidar. Aí a gente começa a colocar, irmãos, as bênçãos que Deus nos deu como pretexto para não cumprir o ID. A gente começa a dizer: não, porque eu trabalho. Ou pastor, porque eu casei, agora está diferente. Não, pastor, porque agora eu tenho filhos. E a gente começa a colocar todas as bênçãos que o Senhor nos deu como empecilho para manter-se aceso na presença de Deus. Aí lenha, irmão, fora da fogueira, o que acontece? Acontece o que, igreja? A lenha fora da fogueira, o que acontece? Diga comigo: apaga. E Deus, irmãos, Ele faz algo tremendo. Ele dá uma ordem ao sacerdócio. Ele diz assim: olha, mantenha esse fogo aceso. Mantenha esse fogo aceso. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que o candelabro, ele é um símbolo da infalível presença do Espírito Santo. Amém? O candelabro apagado, ele é apenas um utensílio, mas quando ele acendia, quando o fogo estava aceso, ele representava a presença do Espírito Santo naquele lugar. A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós sabemos que essa congregação é feita de igreja, amém? Essa aqui não é uma igreja que faz a congregação, mas a congregação é feita de igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. E sabe onde é que está esse candelabro hoje? Quem é o tabernáculo? Somos nós.
A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 6: vós não sabeis que vós sois o santuário de Deus e tabernáculo do Deus vivo? Irmãos, hoje nós somos esse tabernáculo e nós somos responsáveis por manter esse fogo aceso. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu não sou sacerdote. Irmãos, existe a diferença do ministério sacerdotal para cuidar de uma congregação, ou seja, de um pastor que é líder de uma congregação, e do sacerdócio chamado por Deus para manter a chama acesa no nosso coração. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: ó, vocês são raça eleita. Ele é claro em dizer: sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, bem aí, o Senhor nos dá a responsabilidade como sacerdócio real, como sacerdotes do rei, de manter essa chama acesa. O que é interessante, irmãos, é que muitas vezes nós perdemos o fogo e nós abandonamos a fé. Nós ficamos na igreja. Tem gente na igreja que não tem fé. Pastor, tem gente que vem para a igreja que não tem fé. Tem gente que vem para a igreja com medo do inferno, mas não por fé em Deus. Tem gente que vem para a igreja com medo de perder os bens adquiridos, mas não por fé em Deus. Tem gente que acha que se ele conseguiu algo, se ele deixar de vir para a igreja, Deus vai amaldiçoar ele, que ele deixou de vir para a igreja, não sabendo ele que já está amaldiçoado por vir sem acreditar em Deus. Existem muitas pessoas, irmãos, que não compreendem isso. O que eu quero dizer a você nessa noite, o que eu quero impulsionar você nessa noite, é a parar de viver uma vida no raso e a viver uma vida no profundo de Deus. Quem está entendendo isso aí, dá uma glória a Deus. Eu preciso ir além. Irmãos, olha, tem um candelabro, o candelabro é de ouro, que coisa maravilhosa, mas se ele não tivesse aceso, ele não tinha utilidade nenhuma. Assim somos nós. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais influente dessa terra, se você não tiver o fogo do Espírito, você é uma pessoa comum. Você é uma pessoa, irmãos, comum. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e você vai poder queimar de uma forma poderosa. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A Bíblia diz que o fogo deve queimar continuamente nos nossos corações. Há um fogo, irmão, que por muito tempo foi negligenciado. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós formos olhar a trajetória bíblica, quando Deus descia, havia fumaça. Tem um ditado popular que onde tem fumaça, onde é, irmão? Onde tem fumaça? E a Bíblia diz que tinha uma fumaça, e a fumaça cobria. O que é interessante é que no altar, irmãos, tinha um fogo, uma nuvem e uma coluna de fogo 24 horas. Você vai olhar que tinha lá uma coluna de fogo. O que é interessante mais ainda é que você vai olhar mais na frente um homem chamado Elias. Quem já ouviu falar de Elias aí, dá um glória a Deus. Quando ele quis trazer o povo para perto de Deus novamente, ele disse assim: Senhor, responde-me com o quê? Com fogo. E a Bíblia diz que ele orou e o fogo caiu. E quando o fogo caiu, o povo se ajoelhou e disse assim: só o Senhor é Deus. Porque quando não há fogo, irmãos, quando não existe, quando esse fogo é negligenciado, quando você negligencia aquilo que Deus colocou na sua vida, quando você negligencia a paixão pela presença, quando você negligencia a paixão pela glória de Deus, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: você se perde no meio do caminho. Eu tenho orado para que Deus possa acender a chama e permanecer, fazer essa chama permanecer acesa no coração de cada um de vocês. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jesus, quando ele esteve na terra, ele liberou uma unção poderosa sobre nós, e essa unção vem com fogo. Antes de Jesus se apresentar, a Bíblia diz que um homem que não se vestia bonito como você, ele não comia as comidas que nós comemos, muito pelo contrário, ele se vestia de pele de camelo e comia mel silvestre e comia gafanhotos, e ele andava, irmão, no deserto, e ele dizia assim: arrependei-vos.
Ele dizia: arrependei-vos. Irmãos, muita gente ia até ele, porque ele era um profeta de Deus. O nome dele era João Batista. Irmão, profeta de Deus. Onde ele estava tinha gente. Era profeta, irmão Mendes. Era poderoso. As pessoas estavam lá. Ele estava lá, ele pregava. As palavras dele entravam no coração das pessoas. As palavras dele, irmãos, transformavam as pessoas. As palavras daquele homem eram palavras fortes. Muitas pessoas iam até ele e perguntaram se ele era o Cristo. Ele era tão poderoso que perguntaram: é tu aquele que nós estamos esperando? Ele disse: não, eu vos batizo para o arrependimento, mas virá alguém após mim que é maior do que eu. Irmãos, se eu não estou cheio do fogo, eu estou ausente de Jesus, porque é Jesus quem batiza com fogo. Existem pessoas que não entenderam ainda isso. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: o batismo com o Espírito Santo e com fogo não é para todos. Pastor, que história é essa? Ele foi prometido para todos, mas Jesus diz assim: ó, o mundo não pode receber ele. João 14. Vocês receberão um Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Irmãos, existem pessoas dentro da igreja que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo com fogo. Mas eu quero dar uma notícia para você: ele está aqui nessa noite. Se você quiser, você vai sair daqui queimando na presença dele de uma forma sobrenatural. Se você quisesse mesmo, você se expressava de uma maneira melhor, porque é isso que ele vai fazer naqueles que desejam, é isso que ele vai fazer naqueles que estão prontos para avançar na sua vida. Quem pode crer nisso, diga glória a Deus. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que quando Jesus entra, o fogo aquece. Pastor, vou pontuar para você ficar melhor de entender. Pastor, como é que eu faço para o fogo arder na minha vida? Se relaciona com Jesus. Irmão, olha, pastor, eu não sei o que é. Eu estou na igreja, irmão, não sinto nada. Eu não sei, eu vou para a igreja, eu até oro, mas eu não sinto nadinha. Por quê, irmão? Porque você passa muito tempo da sua vida fazendo muitas coisas, menos se relacionando com Jesus. Que história é essa? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Irmãos, isso é maravilhoso. Lucas, capítulo de número 24, do versículo 13 em diante. Quando você encontrar aí, diga glória a Deus. Deixa aberto aí. Lucas 24, versículo 13. Existia, irmãos, quando Jesus ele veio à terra, ele fez muito milagre. A Bíblia diz, segundo João, que se fosse escrever os milagres que Jesus fez, nenhuma biblioteca no mundo caberia, de tanto milagre que foi. Era muito milagre. Mas a Bíblia também fala, irmãos, que Jesus passou cerca de 3 anos e meio, dizendo aos discípulos uma seguinte coisa: eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha, interessante, irmão. Jesus fazia os milagres dizendo: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falava para os discípulos, falou para Pedro, falou para os discípulos, falava para as multidões. Ele dizia assim: eu destruirei esse templo em 3 dias, ele será erguido. Jesus disse: olha, eu quero que vocês entendam que eu vou ser levantado, né? Ia ser crucificado, mas em 3 dias eu ressurgirei. Irmãos, os discípulos sabiam disso. Era uma mensagem que era pregada 3 anos e meio. Cerca de 3 anos e meio, Jesus pregando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Acontece o quê? Jesus morre. O que aconteceu quando Jesus morreu, irmão? O discípulo se desviou, a fé acabou, os discípulos correram, foram embora, se esconderam, ficaram dentro de casa. Teve um que a fé dele foi tão destruída que ele disse assim: se ele está vivo mesmo, deixa eu tocar nele. Tem gente assim, irmãos, que quando está no fogo da unção é glória a Deus, aleluia, é sapato de fogo, canela de fogo, sai pulando, sai saltando, sai daqui da igreja achando que vai conquistar tudo. Mas no momento em que ele sai, que a unção passa, ele começa a duvidar de tudo. Parece que tem gente que ressuscita Jesus na igreja e mata ele quando sai lá fora.
Porque quando ele morre, acabou tudo. Perdeu a fé. Ah, pastor, meu casamento não tem mais jeito. Irmão, misericórdia. Tem jeito sim. Tem gente que está com um casamento falido aqui, que Deus vai fazer restaurar. Deus vai restaurar casamento. Deus vai restaurar o relacionamento de você. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí Lucas, capítulo de número 24, a Bíblia diz assim, ó: naquele mesmo dia, já depois de 3 dias que Jesus estava morto, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que vos parece? O que ocupa vocês? Por que vocês estão reclamando aí quando caminhais? E eles, entristecidos, pararam. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu e disse: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Irmão, que coisa, né? Jesus perguntou: quais? E eles disseram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro? É quantos dias, irmão? Terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade, olha o que ele diz: também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, não viram? Ele não está vivo. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Começando então por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, deu-lhes. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um para o outro: olha o que eles disseram, irmão, olha o que eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele falava e nos expunha as escrituras? Escute bem, irmãos. Todo o contexto bíblico, quando se fala de ceias, fala de relacionamento, mesa, relacionamento. Aqueles homens estavam indo para longe de Jerusalém, porque quando o fogo de Deus não queima no seu coração, você sai do propósito. Quando você não tem relacionamento, você sai do propósito. Aqueles homens saíram de Jerusalém, porque o propósito era ficar. Jesus tinha dito: ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas eles viram, estavam tristes, com medo, não tinha relacionamento. Jesus estava morto, e eles foram embora, saíram do propósito. Mas Jesus começou a falar com eles. Jesus começou a conversar com eles. Irmão, eles estavam tão desestimulados que Jesus estava do lado deles, ele não reconheceu. Olha, existem pessoas que estão assim, irmãos, tão fracas na fé, que a gente está dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai te transformar, Deus vai cumprir a promessa na tua vida, amém? Se Ele quiser.
está tão desestimulado. Jesus está do lado, a palavra está se fortalecendo na vida dele, mas ele não acredita. Sabe por quê, irmão? Porque não tem relacionamento. Pode prestar atenção, irmão, que Jesus foi falando, ele sentiu alguma coisa, mas não enxergava. Sabe quando foi que eles enxergaram Jesus? Quando ele sentou à mesa e comeu com eles. Quando ele relacionou, olha, partir do pão. A palavra partir do pão, quando eles falam de partir do pão, ele está falando de relacionamento, de comunhão. Quem está entendendo isso aí, dá uma glória a Deus. Quando eles tiveram comunhão com Cristo, quando eles se relacionaram com Jesus, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, eles enxergaram. Eu quero dizer para você que esses dias o fogo vai voltar a arder no seu coração de uma maneira sobrenatural.